Muito bom, gente. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Depois dessa, né, falar o quê? Vamos lá, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia. Pode dar um pouquinho de luz aí para eu enxergar os irmãos. Amém. Nesse mês da família, estamos aí refletindo sobre as nossas relações, sobre as nossas famílias. E essa peça mostra um pouco do que alguns podem estar passando dentro de casa. Ou não. Mas talvez passaram. E a prática do Evangelho tende a nos transformar. E nós precisamos buscar isso. Certo? Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Cadê a aguinha que normalmente fica aqui, gente? Cadê os meninos daqui do altar? Lucas, capítulo 15, verso 11. E eu quero falar com você de um texto tão conhecido, que é o filho pródigo. Mas hoje eu quero falar focando na família mesmo, e que você possa pensar um pouquinho aí, obrigado, sobre isso. Eu vou ler o verso 11 e 12, vamos lá? Lucas capítulo 15, verso 11 e 12. Diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Vamos até aí, porque a gente vai entrando aqui no texto, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, na Tua presença nós nos colocamos, estamos diante da Tua palavra, a Tua poderosa palavra. Que o Senhor venha continuar a ministrar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem feito até aqui, e também durante todo esse mês de maio, o mês da família. Que o Senhor, ó Deus, ministre poderosamente os nossos corações. Abençoe, Senhor, cada casa, cada família aqui desta igreja e também aqueles que estão nos assistindo. Que tudo, ó Pai, seja para a Tua glória. Obrigado, Deus, por essa noite. Continue a ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O que a gente viu aqui são traços da nossa família, de situações da nossa família. E aí vem uma questão que a gente precisa pensar. Existe família perfeita? Não existe. Perfeição, principalmente para dentro da nossa casa, começando pela nossa própria vida, é utopia. Não existe família perfeita, existe família saudável. Famílias saudáveis precisa ser o nosso alvo, não perfeição. Porque a perfeição, ela não tolera defeito. Uma família saudável, ela tolera os defeitos e trabalha mutuamente para uma transformação. Perfeição é exigir excelência. Uma família saudável, ela é ordinária, mas ela é fiel. Perfeição é ter algo terminado, bonitinho, perfeito. Uma família plena. Mas uma família saudável está em constante construção. Em alguns momentos nós vamos ter, talvez, brigas piores do que você assistiu aqui nessa peça. Mas a briga não é o fim, nós precisamos buscar a restauração. Uma família é uma oficina onde nós entramos, nascemos e somos formados no nosso caráter pelo resto da vida. Você está numa família e você vai sendo moldado dentro daquele lar. Uma família, ela não sendo perfeita, mas saudável, ela vai passar por esse crivo da transformação, da mudança, dessa mudança de caráter, dessa transformação emocional, espiritual. A família vai nos moldando. Uma família, a gente sempre ouve dizer, e a gente declara isso, que ela está no centro da vontade de Deus, está no coração de Deus. A família é algo importante, nós cremos nisso. Você crê nisso? Diga amém.
Amém, nós cremos. Mas uma família renovada, que é o que a gente vai falar hoje, ela não é perfeita, ela é saudável. Ela é saudável. Se uma família que é projeto de Deus, mas passa por momentos de fracasso, por momentos de dor, por momentos de perda, por momentos de dores, e até de algumas separações. Mas qual que é essa condição de ser saudável, sendo que acontece tudo isso dentro da casa? Nós sabemos que muitas feridas que a gente carrega pelo resto da vida foram geradas lá dentro da sua casa, quando você ainda era pequenininho. Quando a gente ainda era criança. Nessa parábola do filho pródigo, eu quero ser breve aqui. Você conhece toda a história, por isso até escolhi esse texto, porque você já conhece, já ouviu a parábola do filho pródigo em algum lugar. Se você não leu, você ouviu alguém falando, então fica fácil você entender aqui comigo. Então, mas eu quero pensar nessa parábola do filho pródigo olhando para o pai. Porque assim, aquele pai, a gente vê no discurso dele que Jesus constrói ali, aquele pai representando o próprio Deus, ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele instrui, ele deixa o filho ir para ter as suas experiências lá. Ele é um pai amoroso, ou seja, mesmo tendo esse pai, ali dentro daquela casa tem 2 filhos problemáticos. Mesmo tendo esse pai maravilhoso, dentro daquela casa tem 2 filhos com as suas crises. Quando a gente pensa em uma família renovada, em que momento da nossa vida nós vamos precisar de um renovo na nossa família? Eu quero falar aqui de alguns problemas. Quando a família precisa de renovo, quando há indiferença. Olha o que nós lemos o verso 12 já. O filho pródigo vai dizer: pai, eu quero a parte da minha herança. Quero a parte da minha herança. E aquele filho, quando pede a parte da sua herança, ele está pedindo exatamente ele é tão indiferente que ele pede praticamente a morte do pai, inconsciente, talvez. Mas essa indiferença é tão grande que ele não se importa com a sua família. Então, quando há indiferença no nosso lar, aí nós vamos precisar de renovo, porque a indiferença vai gerar morte dentro da sua casa. Quando nós estamos voltados mais para a minha vontade, quando eu estou voltado mais para aquilo que eu quero e não abro mão disso, é onde há a morte, onde há a separação. Você quer algo para viver algo, mas não se importa mais com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com o seu cônjuge. Então há uma indiferença ali. Vamos falar bem a verdade. A indiferença, ela é terrível. Você está com alguém dentro da sua casa e é indiferente com você. Você não ter acesso ao coração dessa pessoa, do filho, do marido, isso é horrível. A indiferença parte de uma individualidade. A pessoa pensando no seu próprio bem-estar, a pessoa pensando apenas naquilo que lhe cabe. Indiferença. Isso a gente precisa tratar com seriedade na nossa casa. Aí é uma reflexão para nós. Será que nós temos sido um tanto indiferentes com algumas situações dentro da nossa casa? Talvez você está fingindo que não está vendo alguma coisa, para que aquilo não venha afetar o seu lar, ou o seu bem-estar, melhor dizendo. E aí a gente fecha os olhos para algumas coisas. Quando a família precisa de renovo, além da indiferença, também quando há mais insatisfação do que gratidão. Verso 13. Diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo
reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Uma região distante. Aquele menino, aquele filho, ele tinha tudo dentro daquela casa. A gente vê depois a festa que foi feita para ele. Então ele tinha comida, ele tinha bens, ele tinha servos ao seu dispor. Ele tinha tudo. Mas a insatisfação dele era tão grande que ele começou a se distanciar emocionalmente da sua família. E isso acontece, queridos. Acontece quando há insatisfação no nosso lar, por mais que ela não seja dita, por mais que ela não seja verbalizada, mas com o tempo você vai ficando mais distante do seu marido, da sua esposa, e começa a pensar em coisas distantes de você. Ele vai para um lugar, diz o texto, que ele foi para uma região distante. Mas ele já tinha ido emocionalmente para essa região distante. E esse é o ponto. Quando casamentos acabam, não acabaram naquele momento. Foi uma construção de um distanciamento, foi um descolar gradativo da sua família, da sua esposa, e um olhar distante para o outro. Seus olhos, seus ouvidos foram atraídos por outra pessoa. E aí acontece o distanciamento. Mesmo você tendo tudo dentro de casa, mesmo você ter casado com a pessoa que você escolheu para casar, você começa a distanciar emocionalmente dela. E aí é onde a nossa ação física se torna visível, porque um distanciamento já começou. Talvez por causa de uma fagulhinha, de alguma coisa que aconteceu lá, no seu lar, e você não restaurou, essa distância vai acontecendo, essa frieza emocional vai acontecendo. Isso não é só de cônjuge, marido para esposa, não, isso também é de filho. Filho com pai, pai com filho, distantes, quando você percebe, uai, cadê meu filho? Já está longe de você, porque você não fez a força de trazê-lo para perto quando era o momento, e ele se foi. Então, esse distanciamento acontece por conta de uma insatisfação, mais do que a gratidão. Então, sempre insatisfeito com aquilo que você já tem. A gente tem entendido que a gratidão é algo que nós precisamos praticar todos os dias na nossa vida. Irmão, querido, seja grato pela família que você tem. Seja grato pelos pais que você tem. Ah, mas eu queria ser filho do Pablo Marçal. Todo mundo sabe quem é que está aí na cristã. Queria ser filho do Pablo Marçal. Porque ele é isso, ele é aquilo outro. Não, você é filho do seu pai. Mas você é filho da sua mãe. E a gente precisa ser grato por isso, porque o Senhor trabalha nesse ambiente aí. Nesse ambiente o Senhor está trabalhando na sua vida. E não adianta você olhar para a grama do vizinho. Não adianta você ficar insatisfeito com as coisas que não estão dando certo. Seja grato por aquilo que você já tem. Seja grato por aquilo que você já conseguiu, que vocês como família já construíram até aqui. Nós sempre estamos querendo mais e mais e mais, e isso não é ruim, você querer algo mais, mas seja grato por aquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos. A família que você tem, os filhos que você tem, a esposa que você tem. Ela está aí do seu lado? Olha para ela. Seu pai está aí do seu lado? Só olha, não precisa nem falar nada. Diante disso, nós precisamos guardar o nosso coração contra essa insatisfação. A palavra de Deus diz, Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cuidado quando você coloca na balança, se coloca na balança, coloca a sua vida na balança, e a insatisfação está mais pesada do que a gratidão. Você olha ao seu redor e aquilo que te falta é muito maior, é muito mais pesado para você do que aquilo que você tem. Aí é a hora de você acender um sinal de alerta dentro de você e falar, opa, peraí, alguma coisa está errada, vou começar a me distanciar da minha família. E distancia mesmo, é fato. Eu poderia citar um monte de coisa aqui, mas não vou. Vamos lá.
quando a família precisa de renovo, quando há indiferença, quando há insatisfação e quando a alegria do outro te incomoda. O verso 28, aí a gente vai falar do filho mais velho, ele vê aquela festa acontecendo, aquele barulho todo, ele fala, o que aconteceu aí? E aí fica sabendo que o seu filho, o seu irmão voltou, e ele fica muito chateado. O verso 28 vai dizer que ele se encheu de ira e nem quis entrar naquela festa. A gente viu aqui na peça a inveja, falando de inveja. E há inveja muitas vezes dentro dos lares. Há comparações dentro dos lares e nós pais precisamos ter cuidado, porque a gente é bom para fazer isso. Ó, o seu irmão faz assim. Olha lá como que o seu irmão se comporta. E olha o que você está fazendo. Isso gera um estrago tremendo na vida do seu filho, porque gerou em você. Gera. E nós precisamos tomar cuidado, porque não conseguimos aí nos alegrar com as conquistas daqueles que estão ao nosso lado. A gente não consegue se alegrar porque há amargura, aquele irmão estava amargurado, aquele irmão estava com o coração ferido, pesado, ele estava com raiva, que o seu irmão pegou o irmão mais novo pega toda a herança, leva embora, gasta e agora volta, ainda tem festa para ele. Ele estava com um senso de justiça ferido, machucado. E quantas vezes nós agimos assim? Você olha para uma situação na sua casa, na sua família, você queria agir com a sua justiça própria. E aí você gera dentro de você uma amargura, gera dentro de você uma ira, uma raiva contra aquela pessoa que você deveria celebrar pela vida dela. Inveja, sentimento de vingança e automaticamente a falta de perdão. Porque tudo isso, amargura, inveja, vingança, vai gerar a falta de perdão, porque não perdoar é como uma vingancinha, não olhar para a cara dele. Não vou olhar para ele, porque ele precisa sentir. Ela precisa sentir que eu não estou gostando, não gostei do que ele fez. Sentimento de vingança dentro dos nossos corações. A alegria do outro te incomoda. A alegria daqueles que estão ao seu redor te incomoda. Aí a nossa família vai precisar de renovo. E por fim, quando a nossa família precisa de renovo, diz que só coisa ruim está aqui, né? É isso aí. Quando há indiferença, quando há insatisfação, quando a alegria do outro te incomoda e quando desvaloriza aquilo que tem valor para o pai. No verso 13b vai dizer que o filho mais novo desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele pega tudo aquilo que o pai deu, que é bom para ele, que seria bom, e ele descarta. Ele não dá importância. Era uma herança, mas ele não dá importância para a herança do seu pai. Ele desvaloriza. Ele desvaloriza tudo. Uma herança que talvez o pai gastou a vida toda para construir. E agora ele gasta em apenas alguns dias. Quando a nossa família precisa de renovo, meu irmão, minha querida, é quando a gente está desvalorizando aquilo que Deus dá valor. E Deus valoriza pessoas, Deus valoriza a sua família. Talvez, às vezes, mais do que a gente mesmo. Deus valoriza o seu filho, Deus valoriza a sua esposa, Deus dá atenção e valor para todas as pessoas, e nós estamos desvalorizando aquilo que Deus tem validado. A família como o bem mais precioso, o seu cônjuge, investir na vida do cônjuge. Vou abrir um parênteses aqui, a gente está falando aí, quase implorando para alguns fazerem o encontro com Deus, tentando entender por que não faz o encontro de casais. É um tempo, meu irmão, simplesmente para a gente diminuir, às vezes, essa distância da correria do dia a dia. Se olhar para essa aliança de novo com cuidado, em 2 dias, que talvez vai te dar combustível para um ano que vem aí.
Então é um tempo de parar, é um tempo de olhar um para o outro. E é exatamente isso que acontece. É um tempo de renovo no nosso casamento. Então, enquanto está aí, a mesa está posta, como nós dissemos ontem na ceia. Mas você está sendo convidado, junto com o seu cônjuge, a se assentar nela. E qual que é a sua resposta para isso? Então fica aí esse convite, porque o Senhor tem valorizado. E eu sei que você valoriza. Mas coloque na balança. O pai, então, ali, dá tudo que ele tem. E aquilo que era valoroso agora se torna descartável. E eu vou falar um negócio para você, meu querido. É preciso a gente fazer, necessário que nós façamos um autoexame nessa questão do que nós temos valorizado. Porque aqui a gente está falando algo que o pai deu, uma herança do pai. E será que eu tenho valorizado essa herança de Deus na minha vida? O que o Senhor já deixou para você? Esquece bens materiais agora, mas a graça do Senhor que está sobre a mim e sobre a sua vida. O problema de muitas famílias de serem destruídas, casamentos serem destruídos, é a falta simplesmente do temor do Senhor sobre a sua vida. Porque o problema, 99% das vezes, sou eu mesmo. Então eu preciso valorizar aquilo que o Pai valoriza, o que Deus valoriza, e ter isso muito firme dentro da minha vida, do meu coração, a ponto de enfrentar brigas como essa, lutas na minha casa, mas me permanecer firme na presença do Senhor. O que acontece é que, diante de uma discussão, de uma briga, a primeira coisa que vem na cabeça é: vamos separar. Mas foi essa herança e princípio de herança que o Senhor colocou na nossa vida, no nosso coração? Se nós não perseverarmos, querido, como o amor do Senhor perseverou em nosso favor, a gente não está conhecendo muito esse evangelho, não. A gente não está conhecendo muito essa palavra e essa presença de Deus, não. Ou o próprio Senhor, porque Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus que cura, Ele é um Pai que tem disponível para nós todo o tempo misericórdia. E eu não tenho misericórdia de um dia que minha esposa ou o marido acordou meio irritado. Não, tem que ser perfeito. A gente sabe que não tem como ser perfeito. Precisa ser saudável. E para ser saudável, nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos ter tolerância. Para ser saudável, a gente precisa dar um tempo, a gente precisa orar, a gente precisa buscar o Senhor. Para ser saudável a nossa família, nós precisamos olhar para ela com o mesmo olhar que o Senhor olha para mim e para você. Você quer misericórdia? Você quer tolerância? Quer ou não quer? Faz assim. Pode fazer. Eu quero, todo mundo quer, mas será que eu tenho para derramar esse amor, essa tolerância para aqueles que estão ao meu redor, meu querido? Isso é ter uma família saudável. Porque eu estou recebendo dele misericórdia, essa herança, eu estou recebendo dele essa graça, e com a mesma graça eu dou, com a mesma graça eu me dou, com a mesma graça eu ofereço. Amém? Vamos para a solução? A solução. Quando a família precisa de renovo, quando há indiferença, quando há insatisfação, então seja grato. Quando a alegria do outro te incomoda, quando aquilo que você desvaloriza é maior do que aquilo que Deus valoriza. E quando acontece o renovo? Lucas 15, 17. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos naquela região, que mandou para o seu campo. Espera aí que eu perdi aqui. A fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Aí está uma questão aqui. Quando o renovo então acontece? Até agora a gente só falou dos problemas. Quando a gente precisa de renovo, mas quando ele acontece? Quando a gente cai em si.
quando a gente cai em si, quando você se depara realmente com a situação que você está vivendo. Quando você se depara com essa pessoa no espelho aí. Aí é onde o renovo começa a acontecer. Quando você tem coragem de reconhecer, de se arrepender daquilo que você tem feito. Toda mudança vai passar pelo reconhecimento. E o reconhecimento leva ao arrependimento. E o arrependimento é reconhecer que você foi estúpido, sim. Que você foi precipitado, ingrata. Que você desonrou, que você entristeceu. Que você machucou, que você marcou, que você feriu. É nesse momento que eu reconheço, que eu me deparo com tudo isso que eu fiz. Que é como se eu estivesse assistindo um filme de mim mesmo. Vendo os meus atos, minhas atitudes contra a minha família. E aí eu caio em mim, como diz o texto, caindo em si. A gente não diz isso, cai na real. Quando você cai em si, quando você cai na real, de que você feriu, que você machucou, que você falou coisas que não devia, é nesse momento que o renovo começa a acontecer. Você pode dizer amém? Tá duro, né? Tá difícil. Mas é nesse momento, não tem como. Eu posso falar aqui para você 1 milhão de coisas, querido. Eu posso falar para você aqui 1 zilhão de coisas. A gente pode pregar aqui até babar. Mas se isso não entrar no seu coração, se você não permitir que essa palavra, que é a palavra de Deus, entre e faça um rebuliço dentro de você, não vai mudar nada. Não vai haver transformação na sua vida, no seu caráter, na sua família. Não vai ter. Só a partir do momento que você recebe isso, que você cai em si e fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Olha a atitude que eu tive com meu filho, com a minha esposa, com meu pai. Olha o que saiu da minha boca para o meu pai, para a minha mãe. Aí você cai em si e bate um arrependimento no seu coração, que você chora. Que você precisa chegar até Ele e dizer, me perdoe, porque eu falei besteira, eu te amo. Nós precisamos cair em si, meu irmão. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus de fato faça efeito dentro de nós, porque senão vai ser só ortodoxia, como a gente viu aqui. Esqueci a senha. Deu. Vai ser só isso, não vai ser mais nada. Isso é muito sério, meu querido. Porque a gente tem vivido dia após dia sem cair em si. A gente está meio que anestesiado. Sabe o que acontece? Quando vem meio que uma frustração dessa na sua vida, o que você faz? Você foge dela. Você corre para a rede social para ver um TikTok, um vídeo divertido, para você dar risada. Para você sair daquele ambiente onde você estava quase caindo em si. Estava começando a ficar pesado. Você fala, opa, deixa eu assistir um vídeo aqui. Então a gente foge do arrependimento. A gente está fugindo de uma restauração. A gente está fugindo de uma vida plena com o Senhor. Então deixa essa palavra, a palavra do Senhor, não só essa que eu estou te falando, mas a palavra do Senhor entrar dentro de você, mexer em você, para que você busque uma transformação. Então quando o renovo acontece, quando há cura na sua identidade, eu caí em mim. Espera aí, eu não sou filho? Eu acho que eu sou filho de Deus, não sou? Sou. Mas um filho de Deus não fala uns trem desse. Um filho de Deus não toma as atitudes dessa, né, filho de Deus? Um filho de Deus é grato pelo que eu tenho. O filho de Deus ama porque ele recebeu muito amor. Um filho de Deus, ele entrega como um marido que entrega a sua vida pela esposa, porque foi assim que Jesus fez, então é assim que eu vou fazer, simples assim. Mas nós queremos que os outros sejam perfeitos para nós. Eu quero que meu pai seja perfeito para mim. Eu quero que ele atenda todas as minhas expectativas aqui nessa terra. E é isso que te digo de mim mesmo. Não vai acontecer. Seu pai é limitado como você. Aceite isso. E busque, e eu vou falar disso,
essa paternidade em Deus. Quando o renovo acontece, quando existe cura na nossa identidade de quem eu sou em Deus, quando existe cura da vergonha. Isso é muito legal. 29:30 diz o seguinte, o filho mais velho falando, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta essezinho, seu filho aí, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, ele nem sabia, mas colocou aqui, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Quando vai existir cura aí nas nossas famílias e no renovo, para que um renovo aconteça? Quando a gente tiver coragem de colocar esses monstros aí para fora. Aqui esse menino, esse filho mais velho, ele está ali desabafando. Blá, 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 com quem? Com o pai. Por mais que ele estava irritado e não sei o que lá, mas ele reclamou. Porque diz a palavra de Deus, o seu pai insistiu com ele. Você entendeu isso? Não? O seu pai insistiu com ele. E o Senhor não desiste de nós, Ele insiste conosco. Ele insiste com você. A palavra dele está aqui disponível para nós todos os dias, a presença dele está disponível para mim e para você todos os dias. É só você ir lá. E por que você está guardando todo esse rancor dentro de você? Por que você está guardando toda essa amargura dentro de você? Aquele menino, por mais que parecia que ele estava só reclamando, mas ele estava colocando a sua inveja, o senso de vingança, o senso de amargura, o descontentamento, colocando ali tudo para fora. Ele não ficou em silêncio. Aí eu quero chamar sua atenção aqui. Vou fazer uma pausa dramática. Quando tem muito silêncio dentro da sua casa, você já entendeu? Quando está tudo muito quieto, você precisa ficar atento. Quando seu filho não está falando nada, quando a sua esposa está quietinha na dela, quando o seu marido também está ali em silêncio, no cantinho dele. Umas brigas de vez em quando é bom, querido. Para revelar de verdade quem nós somos, mas tem que saber brigar. Não é atacar o outro. Falar o que você está sentindo, brigar nesse sentido. Sabe, mover aí as coisas. Trazer a verdade para fora. Foi o que o menino fez, ele trouxe realmente o que ele estava sentindo, quem ele era, o que ele estava passando. Então vai ter momentos que a gente precisa criar um ambiente na nossa casa, onde eu vou falar o que eu estou sentindo, e olha aqui, e ser ouvido. E ser ouvido sem acusação. Deixa falar. Ouça, porque aquele pai, ele insistiu e ele ouviu. E ele acolheu, e aí eu vou para o final. Porque quando existe o renovo vai acontecer, uma família renovada vai acontecer, quando a nossa identidade for restaurada, quando a vergonha também for descartada, que é quando eu coloco para fora, eu me desnudo diante do meu familiar. E aí eu coloco realmente o que eu estou sentindo, uma conversa franca, uma conversa honesta. Com certeza você já teve momentos desses. Até quem é mais fechadão, já teve momentos onde o cálice transbordou, que você teve que realmente colocar para fora aquilo que você estava sentindo. É ou não é? Foi bom, não foi? É bom. Principalmente quando há acolhimento naquilo que você está ouvindo. E aí a cura vem. A cura vem, e vem com certeza. Quando existe cura na nossa família, o renovo acontece. Cura de identidade, de vergonha e de paternidade.
quando alguém escolhe ser o agente de transformação da casa. Olha só o que diz o texto, isso é lindo, que é o final da parábola que Jesus conta. Disse o pai, verso 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Olha Deus falando com você. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha esse amor de pai, querido. Quando nós somos curados da nossa paternidade, transferimos essa paternidade para o Senhor, Deus, que nos projetou, Ele vai trazer o renovo que nós precisamos. O pai cura o filho. Primeiro ele lembra a sua identidade, chama ele de filho. Você viu ele chamando ele de servo aqui? Não, chamou de filho. Ele lembrou da intimidade que eles tinham. Você está sempre aqui comigo. E ele mostra para ele a sua herança. Você tem tudo. Tudo que é meu é seu. Gente, se isso não for curador para você, como é para mim, eu não sei como o Senhor pode acessar a sua alma ferida. Porque quando o Senhor restaura as nossas famílias, essa indiferença que eu tinha em relação às pessoas ali da minha casa diminui, porque agora eu sou aceito. Eu tenho um pai que cuida de mim, que me abraça, eu tenho um pai que me sustenta, eu tenho um pai que é o próprio Deus que me dá destino. Seu pai talvez não foi o melhor pai, ou foi o melhor pai, por mais que a gente tenta ser melhores pais para os nossos filhos, a gente vai errar. A gente vai errar. Não tem perfeição em criação de filho, nós vamos errar. Existe saúde para uma família. E aí a gente vai tentando construir essa família saudável, mas ficarão lacunas nos seus filhos, como ficou em você por conta dos seus pais, por conta da sua mãe. E você fala, mas meu pai é o que ele recebeu. Mas existe uma paternidade que te chama de filho, que está sempre com você, que te dá tudo o que você precisa, que vem do próprio Deus, esse pai amoroso. E Ele quer mostrar esse amor para você todos os dias, para curar a sua alma ferida, para transformar o seu ser, para te mostrar realmente quem você é nele. Quando a família precisa de renovo, quando há indiferença, insatisfação, falta de alegria, e quando desvalorizamos aquilo que Deus valoriza, mas para que tudo isso seja mudado, como eu disse, você precisa ser curado dessa vergonha, abrir o seu coração para Deus. Nós vemos o filho aqui reclamando com o seu pai, entre aspas. Fale com ele, fale das marcas que você tem, abra o seu coração com ele, conte quem feriu você. Seja curado na sua identidade, porque você é filho, você é filha. Seja curado na sua paternidade, não viva como escravo, viva como filho. Fique de pé em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Está tendo um silêncio aí dentro do seu lar? Está tendo um silêncio dentro da sua casa? As coisas estão meio estranhas. O Pai, feche seus olhos, meu irmão. O Pai escolheu ser o canal de graça, ou da graça, dentro daquela casa. Ele foi um instrumento de cura. O próprio Deus é esse instrumento de cura para as nossas vidas. E o Pai, revelado naquele homem, Ele quer curar você. Ele quer transformar você, quer transformar a sua casa, mas a começar de você. Por
Por isso hoje eu nem vou chamar você para orar com a sua família. Eu quero que você ore com você, sobre você mesmo. Porque se existe dor aí dentro de você, o Senhor quer trazer cura. Está difícil se alegrar com o que se alegram? Olhe para o que o Senhor fez por você. Não viva como escravo, meu irmão, viva como filho. Não existe outro caminho que leva à cura de uma família a não ser o caminho da restauração, do perdão. Nessa parábola do Pai amoroso, prova para nós que esse amor nos alcançou. A salvação nos alcançou, a cura da nossa identidade, da vergonha, da paternidade. Ele sai ao seu encontro e Ele te chama de filho, mesmo quando nós estávamos na sujeira do pecado. Somente uma restauração individual, somente uma vivência real com Deus, é que podemos realmente viver uma vida renovada, uma família renovada. Porque família renovada é resultado de um relacionamento saudável com Deus. Faça essa oração aí, meu irmão, meu querido. Sei que você assistiu algumas coisas aqui. Sei que você já ouviu algumas coisas aqui. Mas reflita. Tem diferença aí dentro de você? Tem satisfação aí dentro de você, mais do que gratidão? Você não consegue se alegrar com a alegria do outro? Ou a alegria do outro te incomoda? A inveja? A amargura? Você tem desvalorizado aquilo que Deus valoriza? Então deixa o Senhor te curar nessa noite, em nome de Jesus. Faça a sua oração. Senhor, cura meu coração. Me faça encontrar-me novamente nesse caminho. Eu não quero ser indiferente. Eu não quero ser insatisfeito. Eu não quero ser alguém que não se alegra. Mas eu quero ter essa paternidade bem resolvida. Eu quero ser curado na minha identidade de filho e de filha. Eu quero ser curado de toda vergonha, de todo laço que veio sobre a minha vida nesse tempo. Seja saudável, meu irmão, minha irmã. Busque saúde que vem do céu para você, porque isso vai respingar na sua casa. Busque cura para você, porque isso vai respingar no seu lar. Busque cura. Fale com o Senhor. Abra os seus lábios. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada coração aqui na sua presença. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é viva e eficaz. Por isso eu quero declarar a tua verdade, Senhor, sobre essas vidas. Que nós não podemos apenas viver como nós assistimos aqui, na teoria, mas que nós possamos praticar essa verdade, que é a tua palavra. Possamos amar como o Senhor ama, nos dedicar como o Senhor se dedica, nos importar como o Senhor se importa. Possamos analisar a minha vida como pai, como marido, como filho, como eu tenho sido para a Lília, como eu tenho sido para o Davi, para a Elisa, como eu tenho sido para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos. Analise a sua vida, meu irmão. Hoje aqui foi uma noite de reflexão, do início ao fim. Eu quero que você termine orando, pedindo para que o Senhor te incomode. Te incomode. Que você possa sair daqui hoje incomodado para conversar com seu pai, para conversar com sua mãe, para conversar com seu irmão, para conversar com seu filho, com a sua filha, para ter um tempo de olhar nos olhos da sua esposa. Talvez investir um tempo no encontro que teremos fim de semana, ou fazer um passeio diferente essa semana, apenas vocês dois, quebrar esse silêncio ensurdecedor que está dentro dessa casa, e debaixo da presença do Senhor falar o que vocês têm sentido.
abrir o coração, tirar essas vergonhas, esses pensamentos de separação, essa distância, essa indiferença que já está sendo criada. E aí você está olhando o Instagram de uma mulher que não é sua esposa, ou você está ouvindo um elogio de um homem que não é seu marido e está gostando. E a distância, o buraco está se abrindo no meio da sua casa e você não está vendo. Seus filhos estão se afastando de você. E os filhos estão com pensamento crítico com os pais. Diminua a sua expectativa, meu irmão, meu querido. Porque você tem um pai que é perfeito. E ele não está aqui nessa terra, ele está no céu. E Ele quer cuidar de você, porque Ele sempre está com você. Então pare de cobrar do seu pai aquilo que somente Deus pode te dar. Pare de cobrar da sua mãe somente aquilo que Deus pode te dar. Que essa lacuna aí de aceitação seja preenchida pelo poder do Espírito Santo. Porque Ele te aceita, Ele te ama, Ele te abraça. Não busque esse abraço nos braços de outro rapaz ou de outra menina. Busque no Senhor o seu Pai. Busque no Senhor o seu Pai. Então, Senhor, traga cura a esses corações, ó Deus. Traga cura, Deus, e nos faça caminhar em direção um do outro. Que as famílias caminhem em direção uma da outra. Como diz a tua palavra em Malaquias, que os corações dos pais e dos filhos se convertam um ao outro. Que os pais também possam assumir a sua paternidade aqui nessa terra. As mães. Em nome de Jesus, levanta pais e mães saudáveis. Não que vão querer perfeição ou comparação dos seus filhos, mas que vão querer ver o caráter de Cristo sendo manifesto neles. Agora sim, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, talvez seja um irmão em Cristo, ou um ente querido. Nós vamos orar juntos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas famílias. Pela família, a Primeira Igreja Batista, em Pontes Lacerda. Pela família que é o reino de Deus aqui reunido nessa noite. Pelas famílias de sangue mesmo. Que haja unidade, ó Deus, em nome de Jesus, porque o diabo tem trabalhado para quebrar a unidade do teu povo. Que haja o mesmo desejo, ó Deus, nos nossos corações como família. Que haja o mesmo desejo de sermos famílias renovadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu vou encerrar, mas antes, se alguém aqui nessa noite, querido, que o Senhor te trouxe aqui também, que Ele tem um propósito na sua vida, e isso parece um clichêzão gospel, mas é realidade. Se você está aqui nessa noite, quer entregar-se totalmente a Ele, confessar com seus lábios que Jesus é Senhor e precisa ser Senhor da sua vida, para você ser de fato curado, renovado. Se você está aqui nessa noite e quer tomar essa decisão, vou pedir para que você erga uma das suas mãos bem alto. E você que também quer voltar aos caminhos do Senhor, vai fazer a mesma coisa nessa noite. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Erga sua mão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te glorificamos por tudo. Leva-nos, Senhor, em paz, guardados pelo Senhor. Que tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada e renovada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero declarar, querido, sobre a sua vida, se você quiser fazer um sinal com a sua mão, como recebendo isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu lar, sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Aleluia.
Deus abençoe. Dê um abraço bem gostoso aí de urso nessa pessoa que está do seu lado. Tenhamos uma semana abençoada no nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe.